Pai, nós te agradecemos por ter nos trazido juntos para grandes coisas que poderia acontecer com qualquer um cá na terra, ouvindo a tua palavra, ouvindo a tua revelação e ouvindo a palavra de Cristo, o seu único Filho. Que privilégio nós temos, ó Senhor. Nós não iremos brincar com esse privilégio, nem jogar com esse privilégio e nem tomar esse privilégio por garantia em nome de Jesus. Senhor, tu disseste, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra e cumprem com a palavra e guardam a palavra e obedecem a palavra. Deixa com que a tua bênção repousa sobre o estudo bíblico, sobre todos quantos cá estão, aqui e em todos os lugares, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque sabemos que já nos respondeste. Em nome de Jesus nós oramos. Deus os abençoe. Estamos aí para Mateus capítulo 5. Estamos a ver versículo 1 a 5. E eu vi a multidão. Cristo viu a multidão. Jesus viu a multidão. E o professor vindo do céu. E no monte ele viu o povo. E aqui está a dizer, enquanto ele estava assentado, enquanto ele estava preparando a si próprio, os seus discípulos se aproximaram deles, vendo a multidão, e a multidão lá estava. Então os discípulos aproximaram ao seu mestre, estavam sentados e prontos a aprender. A palavra discípulo significa os aprendizes, aqueles que querem aprender e ouvir a palavra do céu, para que a palavra do céu possa permanecer nos seus corações. E no versículo 2 está a dizer, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, quando nós olhamos para esta palavra de Deus, o ensinamento de Cristo, precisamos lembrar de Mateus capítulo 28, versículo 18. Lá diz que todo poder foi lhe dado. Jesus chegou e disse a eles, todo poder, toda autoridade foi-me concedido, tanto no céu como na terra. E no versículo 19 ele vai dizer, ide a todo mundo, ensinando todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 20 diz, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos mandei. Todas as coisas. Então é nesta base que nós queremos estudar de Cristo Jesus, Ele próprio, ensinando a observar todas as coisas que eu tenho vos comandado. Então não está a dizer, porque eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então diz que ele tem domínio sobre o mundo, domínio sobre todos os ensinamentos. Ele quer que todas as palavras sejam ensinadas para todas as gentes até o fim do tempo. E o povo de Deus diga, estamos a observar Cristo, o nosso mestre, o nosso modelo. E 3 pontos nós estamos a ver. Nós estamos a ver Cristo, o nosso modelo do céu. E número 2, Cristo, o professor transformador, o nosso mediador. E número 3, estamos a ver Cristo, o professor perfeito, nosso modelo. Vamos voltar para o número 1. Estamos a ver Cristo, o mestre, o nosso modelo. A palavra de Deus está a nos dizer em João capítulo 3, versículo 2. João capítulo 3, versículo 2. Aqui está a falar acerca de Nicodemos. Ele veio encontrar com Jesus. Ele disse, Rabi, mestre, nós sabemos que tu és o mestre vindo de Deus. Tu és o mestre vindo de Deus. Aquele que é da terra é o terreno, mas aquele que é dos céus é celestial.
E ele está a dizer, assim como os céus são maiores do que a terra, assim também o mestre, o rabi, deve ser maior do que os professores humanos. E o Deus dos céus é maior do que todos os homens. Não, tu és o ensinador vindo do céu, tu és maior de qualquer opinião e qualquer um que quer opinar e qualquer ideologista, porque tu és o professor vindo dos céus. O Criador é maior do que as criaturas. Então tu és o mestre, o professor vindo do céu. Então tu és maior de qualquer ensinador, não importa o nível de entendimento, do conhecimento. Tu és maior de todos os ensinadores humanos. Nenhum homem pode fazer aquilo que tu fazes, exceto que Deus seja com ele. Então ele está a dizer que existem muitos professores aqui na terra, e os saduceus, os fariseus, eles também ensinam, mas Deus não está com eles. O seu poder não está com eles, a sua autoridade não está com eles, e o desempenho da palavra de Deus não está com aquelas pessoas, mas contigo está, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, exceto que Deus esteja com ele. Nós sabemos que tu és o ensinador vindo do céu. Todos os outros professores não podem fazer as pessoas cumprirem com aquilo que eles ensinam. Eles não têm o poder miraculoso que penetra no coração das pessoas, fazendo com que as pessoas aprendem, submetem aquilo que eles ensinam. Tu não apenas ensina, mas transforma as vidas das pessoas. As vidas, os corações são completamente transformados, então eles são capazes de obedecer a palavra. Contigo está a salvação, a graça e o poder purificador. Contigo está o poder que faz as pessoas serem capazes de fazer aquilo que ensinas. Tu és o professor vindo dos céus, e nenhum homem pode fazer essas coisas, exceto que Deus esteja com ele. Então o Pai que me enviou me deu as palavras para que eu possa falar. Ele está sempre comigo, e o trabalho que eu faço, ele também faz, ele faz em mim. Observando o versículo 3, aqui está a dizer, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que exceto que o homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Os professores do céu, ele está a dizer, enquanto estamos cá na terra, existe algo importante, indispensável, que devemos observar. Não ficaremos na terra para sempre. Havemos de ir ao grande além. E se assim queremos lá chegar, nós devemos nascer de novo. O professor vindo dos céus, ele enfatiza que se há alguma experiência que devemos ter, é a experiência do nascimento espiritual. Não apenas religião, não apenas a denominação, mas nós devemos ter a experiência do nascimento espiritual. Mateus capítulo 22, estamos a ver versículo 16. Mateus 22, versículo 16. E enviaram os seus discípulos com os herodianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Se há algum caminho que nós devemos entender, reconhecer e devemos declarar e abrir isso para as pessoas, é o caminho de Deus, é o caminho da verdade. Olha o caminho de Deus, olha o caminho de Deus, o caminho para a bondade, o caminho para a santidade, o caminho para os céus. Quem pode ensinar o caminho de Deus de toda a eternidade, assim como Cristo tem ensinado, esse que estava com Deus em toda a eternidade. Nós sabemos, nós conhecemos que tu és verdadeiro professor e ensinas o caminho dos céus. E na verdade, e não importas com aquilo que o homem pensa, não importa com a aparência dos homens. Estamos a ver
pessoas têm medo dos homens, eles não conseguem ensinar diretamente e completamente. As pessoas que têm medo do poder que outros podem ter, eles não conseguem falar a verdade, com o poder que lá está. Isso não, nós não vamos dar autoridade, não vamos dar assento a isso, nós não iremos aprovar. Então, nós não vamos ensinar isso, não vamos aceitar isso. As pessoas que temem outros no mundo e não querem dizer nada que os traz numa má reputação no meio das pessoas, eles não ensinam coisas certas. Mas Cristo, o Senhor, criou o universo, a terra, criou todos os homens, então ele não teme a ninguém. Ele sabia que seria crucificado, mesmo assim não temeu. Os fariseus e saduceus lá estavam presentes e lá sempre estavam. Então eles queriam pegar uma palavra dele para os contaminar. Então esse é o professor, ensinador que pode mostrar o caminho de Deus e o caminho dos céus. E aqui está a dizer que ele não olha para a aparência do homem, não observa a aparência do homem. Ele não está a olhar, ele não está a observar. O seu foco não é ver aquilo que o homem tem, a posição do homem. Ele não importa a política do homem, ele não está a observar aquilo que o homem pensa. Não importa o que o homem seja. Aqui está o professor que pode nos ensinar o caminho do céu, o caminho da eternidade. Porque ele não observa a aparência do homem. Ele nos ama tanto que mesmo sabendo que havia de sofrer, ele continuaria mantendo no caminho. Então, mesmo sabendo que ia sofrer, a revelação que trouxe para nos dar, então ele estava pronto para observar a palavra e ensinar a palavra, porque ele nos ama tanto, mais do que o sofrimento, a dor que ele poderia então passar. Então nós podemos observar em Mateus capítulo 7, versículo 28, ele tem ensinado todas essas palavras. Qual é a conclusão disso? Qual é a conclusão da grande mensagem que é referida no Sermão de Monte? E aqui está a dizer, e aconteceu, que quando Jesus declarou essas palavras, declarou esses ensinamentos, o povo ficou maravilhado da sua doutrina. Olha versículo 29. Porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ele tinha autoridade nos céus, a autoridade do Pai, Deus, nos céus. Ele tinha a presença, a autoridade presente, a unção presente, e por causa dessa unção presente, uma unção presente e perfeita, por causa disso, conseguiu então prevalecer, uma unção persuasiva e prevalecente, e isso permaneceu. Ele não é como o fariseu, ele não é como os saduceus, ele não tinha que citar a eles, sabe, alguns falantes, eles cotam a autoridade, eles mencionam os outros, porque aquilo que eu estou dizendo, o senhor tal e tal também concorda. Cristo não precisou confiar na autoridade do homem, porque ele tinha a autoridade dos céus, a autoridade do Deus eterno, a autoridade da revelação eterna que Deus tinha lhe concedido. Ele ensinava com autoridade e não como os escribas ou como outros ensinadores do dia. Então nós vimos como que isto aconteceu e por que isto aconteceu. Atos capítulo 3, observando versículo 22. Atos, estamos a ver Atos 3, 22, porque Moisés disse, no meio de vós, o profeta, o Senhor há de levantar o profeta no vosso meio.
no meio dos vossos irmãos. Aqui está a dizer, porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará de entre vós irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Ele estava referindo a Jesus. Esse é o professor que havia sido proclamado durante todo o tempo, durante milhares de anos. Ele no céu estava, porque não tem nem o início e também não tem o fim. Ele estava com o Pai. Ele disse, a glória que eu tinha contigo antes do início do mundo. Esse é Jesus. Ele estava com o Pai, ele estava com o Senhor. E o Pai o enviaria. Então, outros professores são bons, mas este é o mais alto que os céus têm nos concedido. Outros professores revelam coisas que outros podem até fazer, mas ele não dava a plenitude da revelação. Então, o profeta levantaria no nosso meio para ensinar a palavra. Então, esse é aquele que nós estamos a observar. Se ele diz alguma coisa diferente que nós estamos a dizer, ele tem autoridade final em todas as coisas. E muitos ensinavam Elias e Eliseu, porque em todas as coisas ele é o maior, ele é o mais alto, ele tem uma revelação mais profunda de qualquer um. E qualquer um que poderia ficar na terra está. Outros podem dizer, mas aquilo que Cristo está a dizer, eu digo, então escuta a Cristo. Porque ele tem a revelação final. Ele tem a palavra final. Ele tem a palavra final. Olha, olha aqui, versículo 23. E acontecerá que toda a alma que não escutar este profeta será extirpada dentro do povo. E aqui está a dizer, qualquer um que não ouvir seria destruído no meio das pessoas. É a sua palavra que traz a vida, é a sua palavra que traz a transformação, é a sua palavra que traz a mudança. Qualquer um pode ter outra palavra, qualquer um pode trazer algo, qualquer um pode falar uma outra coisa, mas se não é como o professor, o mestre Jesus tem ensinado, o Redentor, o Salvador, se não for aquilo que Cristo tem revelado, isso será destruído, e ele será destruído, e qualquer um que levantou uma outra palavra será extirpado no meio do povo. E aqui diz no versículo 24, sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram esses dias, falaram acerca desses dias. Sabe aquilo que está querendo dizer? Todos os profetas que importam, todos os profetas que nós deveríamos escutar, todos eles falaram sobre este dia. Qualquer profeta que foi levantado que não falou acerca daquilo que havia de vir, então é tão insignificante e nós nem devemos olhar para esses profetas. Mas o profeta que disse, ele virá, o mestre, o ensinador, o grande professor, o profeta que declarou e revelou da vinda do grande professor, esse é aquele que nós devemos escutar, devemos ouvir. Ele está a dizer que o filho nasceu, e o filho foi nos dado, e o governo estará sobre os seus ombros. Ele está a dizer, ele virá. Então, no Belém, ele nascerá, e nascerá o governador do povo. Esse é o profeta que eles disseram que viria. Todos os profetas, desde Samuel e todos quantos seguiram depois, todos falaram acerca do dia que Cristo viria. Agora, olha o versículo 25. O versículo 25 está a nos dizer que vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias
da terra. Então nós estamos a ver verso 26. Ressuscitando Deus ao seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Os seus pais, os profetas, eles falaram acerca disso. Se tu permaneceres na revelação da palavra que os pais têm vos dito, então Cristo tem chegado, o mestre, o ensinador, e tu deves permanecer naquilo que os teus pais têm te dito. E se tu não receberes a palavra que o mestre está ensinando, tu perderás de certeza. Porque agora a palavra final tem chegado, a revelação final tem chegado, a autoridade final tem chegado. Tudo bem que tu és o filho desses profetas, mas Jesus tem se levantado, foi enviado para nos abençoar e para que todos nós pudéssemos sair das nossas maldades. Aqui está a palavra final, aqui está o profeta final, aqui está o ensinador final que nos dá a revelação da palavra de Deus. Estamos a ver Lucas 23, versículo 5. Lucas 23, versículo 5. Como é que ele fez isso? Como é que isto aconteceu? E aqui está a dizer, aqui está dizendo no versículo 5, que mas eles insistiam cada vez mais, dizendo, alvoroço o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Desde a Galileia até aqui. Ele deixou todas as coisas e os mostrou a insuficiência do homem e a insuficiência da revelação passada. Ele mostrou a todos eles: este é o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, o caminho da comunhão, da relação com Deus. E ele ensinou a todos, trouxe a convicção nas pessoas. Ele falou, ensinou e os fez levantar, fez com que eles pudessem pensar acerca daquilo que ouviram durante todos esses tempos, que não era suficiente. Então este é o caminho e a verdade e a vida. Qualquer um que quer chegar ao Pai deve vir através de Cristo Jesus. E nós estamos a ver em Isaías capítulo 50, versículo 5. Isaías capítulo 50, versículo 4, nós estamos a ver que Jesus, que o Senhor Deus tem me dado uma língua erudita. Este é o testemunho que o Senhor está a dizer, em como que este homem que nunca estudou, como que ele aprendeu. Ele não resistiu na escola da teologia, ele não se resistiu na autoridade dos fariseus, dos saduceus, então, que eram os principais da escola dos judeus. Então, como eles não encontraram o nome entre os estudantes e os graduantes da escola da teologia dos judeus, então eles começaram a dizer: como é que este homem consegue assim falar? Porque aqui está dizendo no verso 4, o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma palavra ao que está cansado. Agora, tu percebeste isto? Que no Velho Testamento, quando alguém comete o pecado, ele está preocupado, ele sente a condenação, ele tem o medo do julgamento celestial que há de vir. Então o Senhor há de bater mais e mais, mais e mais. E nós conseguimos ver o ensinamento, da palavra, e ele dá o conforto aos que estão culpados, ele dá a libertação aos que não têm poder. Então aqui está a dizer que ele deu uma língua erudita para dar força àqueles que não têm força.
E aqui está a dizer, ele desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que ouça com aqueles que aprendem. E agora, olha versículo 5, olha versículo 5. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu fui rebelde e não me retirei para trás. Eu não fui rebelde e não me retirei para trás. A profecia e a história. A história é guardar, marcar aquilo que aconteceu. A profecia é marcar aquilo que há de acontecer. Essa é a diferença entre profecia e história. E a profecia havia de acontecer é acerca de Jesus Cristo. E Jesus Cristo tem abrido os olhos e os ouvidos dele. E aqui diz, eu não fui rebelde e não me retirei para trás. Olha versículo 6. As minhas costas ofereci aos que me feriam e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. E aqui está a dizer, ele não escondeu a sua face da vergonha, do bater, ele não contou isso como nada, ele contou apenas o seu ministério, aquilo que Deus enviou para fazer, mais do que bater e o ferir dos homens. Ele não observou para isso, ele deve permanecer e permaneceu naquilo que Deus enviou a fazer. Eles tentaram fazer de tudo, isso é doloroso, mas a dor não é nada comparando com o ministério, a comissão que o Pai tem lhe concedido. Então, quer dizer, eu voluntariamente hei de me submeter e dar a minha face a tudo isso, para que em todas essas coisas que o Pai tem dito, que eu devo pregar, que eu devo ensinar, que eu devo falar, então eu devo ensinar tudo isso. Então esse é o exemplo para nós, que qualquer coisa que acontece, nós submetemos tudo a Deus, tudo a isso. Então, como Cristo também tem dito, tem feito, ele falou, ele ensinou, ele fez, ele enfatizou e declarou aquilo que o Pai tem lhe dado a fazer e declarar todas as palavras. E versículo 7 nós estamos a ver porque o Deus me ajudaria, porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Por isso que ele orou em Getsemane, Pai, não seja meu desejo, mas seja o teu desejo. Então o Senhor lhe ajudaria, por isso que eu não serei confundido. Por isso não serei confundido, por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Tu não serás envergonhado. Agora nós estamos a voltar a ver João capítulo 8, versículo 28. O professor, o mestre, declarando a palavra de Deus, o ensinamento de Deus. Em João capítulo 8, versículo 28. Em João 8, versículo 28, aqui está a dizer: e disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, porque em quem eu sou, e aquele que Moisés falou acerca dele, eu sou aquele, e aquele que o salmista tem falado, eu sou aquele, ele será o governador de toda a terra, eu sou aquele. Eu sou aquele que Isaías tem falou acerca que o filho tem nascido e tem nos dado o filho, o governo estará sobre os seus ombros. Cristo é aquele, ele foi levantado. Quando o Filho do Homem se levantar, então vós sabereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo. Eu não prego nada por mim mesmo. Eu não faço nada por mim mesmo. Como meu Pai tem me ensinado, e todas essas coisas, olha o versículo 29. Aquele que me enviou está comigo, e o Pai nunca me deixou sozinho, porque eu faço todo momento, eu faço sempre, eu ensino sempre, eu declaro sempre,
todas as coisas que lhe agrada. Então, quando nós observamos a Jesus Cristo e observamos o grande mestre, o professor vindo do céu, como é que vamos sumarizar todas essas coisas? O ensinador, número 1, ele ensinou sem medo, sem favor do homem. Os fariseus lá estavam, Herodes lá estavam, pessoas lá estavam para tentar lhe matar, mas mesmo assim, ele ensinou sem medo ou favor do homem. Número 2, ele ensinou com foco e com toda a frescura. Eles diziam que nenhum homem falou antes como ele, nunca falou como ele, nunca ensinou como ele, nunca mostrou como ele, falou com a transformação. Número 3, ele ensinou com firmeza e com a destreza. Ele falou exatamente aquilo que significa, ele significa exatamente aquilo que foi dito. Então ele ensinou com firmeza e com destreza. E nós vimos, número 4, ele ensinou com fé e facto. Ele disse, o que vocês têm lido? Deus fez eles, macho e fêmea. Esses são factos. O que vocês leram? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que o Filho do Homem também seja levantado. Ele tomou os factos, então construiu a fé nesses factos. Número 5, nós vemos que ele ensinou livremente e completamente. Ninguém fechou a sua boca, ninguém lhe impediu, ninguém tentou lhe atrasar. Ele ensinou todas essas coisas, tudo quanto o Pai queria que ele ensinasse, ele ensinou livremente e completamente. Ele ensinou frequentemente e ferventemente. Ele era apaixonado pelo ensino. Em número 7, ele ensinou com fidelidade e sem medo. Então, esta nos dá exemplo. Essa é a maneira de pregar, esta é a maneira de ensinar, esta é a maneira de declarar e abrir a palavra de Deus, a palavra que Deus nos deu para declarar e ensinar. Vamos para o ponto número 2. Estamos a ver Cristo, o ensinador transformador, o nosso mediador. Cristo, o ensinador transformador, o nosso mediador. Estamos a observar Mateus novamente, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 19. Mateus capítulo 5, versículo 19. E aqui está a dizer, segue-me, segue-me. Me segue e eu te farei pescadores dos homens. Tu não podes fazer a ti próprio pescadores dos homens. Para pescar no mar natural, nós podemos fazer. Nós podemos fazer por nós próprios. Nós podemos fazer todas essas coisas e podemos ensinar e podemos ser pescadores no mundo natural. Mas no mar da humanidade, para os trazer do oceano das pessoas que estão aprofundando e sem saber o que estão a fazer, neste aqui tu não podes pescar no mar da humanidade, mas eu sou o professor transformador e tu me segues e eu te transformarei. Eu te farei pescador do homem. Eu te treinarei e te tornar para que tu tornes verdadeiramente um ensinador dos homens. E eu te farei o pescador dos homens. Olha o versículo 20. Olha o versículo 20. E ele deixou tudo isso e seguiu a Cristo. Por quê? Porque ele foi convencido que ele ia tornar o pescador dos homens, seria maior do que ser pescador do oceano da Galileia. Tornando o pescador do homem, ele seria o melhor, ele sairia do meio das multidões e do mar da humanidade. Ele creu que tornar a alma ser salva, tirando do pecado e do mundo corrupto e preparando para os céus, ele seria maior do que ser apenas um pescador natural. Ele sabia que seguindo a Cristo, número 1, deve seguir a Cristo antes que sejas pescador do homem. Ele sabia que ele devia fazer a sua parte. Então Cristo faria também a sua parte.
eles compreenderam que seguindo a Cristo deve preceder a transformação que viria para tornar pescadores dos homens. Então, imediatamente, instantaneamente, levantou e sem perder o tempo, sem pensar numa outra coisa, ele deixou o seu trabalho e seguiu a Cristo. Estamos a ver em Romanos capítulo 6, lê no versículo 18, lembra que este é o professor transformador. Moisés não poderia fazer aquilo que vocês deveriam ser, mas ele pode vos dizer, isso que deve fazer, mas ele não poderia transformar a vossa vida, a lei não poderia transformar a vossa vida, mas ele é o transformador, o professor transformador, para que possamos ser e alinhar a nossa vida com os seus ensinamentos. Estamos a ver Romanos 6, versículo 18, e libertados do pecado, não é te fazer a ti próprio livre, nós devemos cá ver, é que uma outra pessoa fez isso, um verbo transitivo, e sendo libertado do pecado, foste feitos servos da justiça. Ele nos fala no versículo 20, porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Ele perdoou, ele te coloca livre, ele transforma a tua vida e nos faz triunfante sobre todas as coisas que reinavam sobre a nossa vida antes. Fez-nos livre e transformador ao ponto que nós submetemos a nossa vida a Ele. Se queremos ser limpos, se queremos ser lavados e purificados, transformados, devemos submeter, isso é o que nós devemos fazer. Devemos submeter a Ele nossa vida, nosso coração, nosso passado, nosso presente, nosso futuro, a nossa fraqueza. Devemos submeter tudo isso a Ele, então a sua força virá a Ele. Sendo livre do pecado, foste feitos servos da justiça, e tendo por fim o fruto para a santificação e no fim a vida eterna. Observa duas dessas coisas no versículo 22. Então, o teu fruto depois do teu fim. O teu fruto depois do seu fim. O rendimento final, primeiro de todas as coisas, são os frutos para a santificação, e depois disso o fim será a vida eterna. Agora, ele está a nos dizer em Efésios capítulo 3, lendo o versículo 3. E aqui está a dizer, no versículo 3, que como me foi este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. E nos diz no versículo 7, no verso 7, do qual fui ministro pelo dom da graça de Deus. Eu fui feito ministro, o homem foi feito ministro. O pregador, o ensinador, ele era alguém perseguidor, injurioso, ele foi ensinado pela lei, ele foi ensinado por Gamaliel. E o ensinamento de Gamaliel não o poderia fazer o ministro. Que é claro que nós aprendemos língua inglesa e todas as pronúncias e todos os dicionários, e nós aprendemos a enciclopédia, nós lemos a Bíblia, mas se nós queremos ser transformados, se queremos passar ao processo da transformação através do professor que transforma a nossa vida, transforma o nosso entendimento, nós devemos ser feitos. Aqui diz, fui feito ministro de acordo à graça de Deus que foi me concedido pelo trabalho que Deus tem feito na sua vida, pela operação do seu poder. Esse é aquilo que trabalha em nós. Ele nos faz, ele transforma a nossa vida, porque ele é um professor transformador, ele nos faz membro transformador e nos faz ministro transformador. E no versículo 20 aqui está a dizer, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais
abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Neste novo ano, queremos ter a graça de Deus, queremos ter o poder de Deus através da suficiência multiplicar nossa vida. Então, aquele que é capaz, nós devemos ter a consciência do ensinamento da revelação dos céus, que toca a nossa vida, que transforma a nossa vida, que muda a nossa vida, que muda e transforma a vida dos outros. Ele é capaz de fazer muito mais, é excedente além daquilo que pedimos ou pensamos. Queremos subir aos montes que antes não poderíamos subir, queremos suportar aquilo que antes nós não podíamos suportar, para que nada nos impede de cumprir com o desejo de Deus. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Queremos ser inteligentes, sábios, para fazer tudo quanto Deus nos chamou para fazer neste ano. Aquele que é capaz para fazer tudo muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Agora, será que poderia ser como assim? Será que poderia fazer isso? Mas Ele é capaz para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Este poder há de trabalhar em ti. Este é o nosso mediador. Ele nos perdoa, Ele nos coloca livre, Ele transforma a nossa vida. Veja 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, estamos a ver versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, estamos a observar versículo 5. E aqui no versículo 5 nos diz, porque há um só Deus e um mediador. Eu sou Deus e não há outro igual. Não há outro Deus, apenas um Deus, e Ele é o mediador e não há outro mediador. Deus é um, não há outro igual. Ele também é o mediador e também não há outro igual. Então nós devemos ter a nossa fé nele e apenas ele, porque existe um mediador, um salvador, um redentor. Existe apenas um e não há outro mediador entre Deus e os homens, entre Deus e entre os homens. E eu oro, como nós reconhecemos a Cristo como o único mediador, como um único que pode perdoar, que pode transformar e redimir a tua alma, o trabalho do Senhor será feito em nossa vida em nome de Jesus. Veja o versículo 6, aqui nos diz, o qual se deu a si mesmo em preço da redenção por todos, em preço da redenção de todos. Ele é o preço da redenção para todas as nações e para todas as gerações. Ele é aquele que faz sacrifício para todos os indivíduos. Todo aquele que clamar ao nome do Senhor será salvo. Ele é a redenção para todos e para todas as nações do sul, as nações do norte, as nações no este, no oeste, este e oeste, todo mundo. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o mediador para todas as pessoas, para todas as nações e entre todas as gerações. Gerações dos primeiros séculos, dos séculos seguintes e até o século habitual e até o fim dos tempos. Ele é o mediador para todas as gerações. Vê no verso 7, para que o que digo a verdade é em Cristo não minto. Ele é o apóstolo. E aqui está a dizer, eu falo a verdade em Cristo Jesus e eu não minto. Ele ensina, ele é o ensinador dos gentios. Aqui diz, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, e aqui diz, pela graça de Deus, eu sou o que sou,
não é através de Gamaliel, ele tentou, ele me ensinou, não. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Não é através da devoção das leis, não é através das leis cerimoniais e leis morais, não é pela minha devoção pessoal, também não foi pelo meu forte, pelo meu esforço, mas eu sou o que sou pela graça de Deus. Então vai aqui nos dizer, aqui, e a sua graça para comigo não foi vã. Foi aquilo que transformou, foi aquilo que mudou, foi aquilo que fez transformação na sua vida. O mediador, o Cristo, aquilo que Deus fez para ele através de Cristo, ele fará para ti e para mim em nome de Jesus. E aqui está a dizer, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Trabalhei muito mais do que todos eles. Colocando todos juntos, todos os apóstolos, os apóstolos de Cristo, ele trabalhou mais do que todos esses apóstolos. Mas acima de Lucas, do Timóteo e do Tito, de Silas, de Silvano e da Aquila e Priscila e de todos eles, ele trabalhou mais do que todos eles. Mas não eu, mas a graça de Deus que em mim havia. A graça de Deus que nele estava. Esta graça está disponível para ti. O poder transformador, o dom transformador do Senhor, tu serás, tu farás aquilo que Deus te chamou para fazer em nome de Jesus. Em Colossenses capítulo 1, estamos a ver versículo 20. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Colossenses capítulo 1, versículo 28. É nele que nós pregamos. Nós não estamos submetidos a pessoas, nós não estamos submetidos à opinião pessoal. Nós pregamos, a quem anunciamos, demonstrando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Então, o Paulo, o apóstolo, pelo transformador e poder transformador, ele contou a si próprio como responsável. Todos os homens na sua nação, todos os homens em outras nações, todos os homens entre outras pessoas, entre os ricos, em pessoas no nível maior, em todos os cantos, entre todos os homens, aqui diz, a quem anunciamos, demonstrando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Ele é o perfeito. Ele tem um perdão perfeito, uma liberdade perfeita, uma fé perfeita, uma fidelidade perfeita. Ele permaneceu nisso até que eles tivessem uma santificação, uma experiência perfeita, uma santidade perfeita, uma vida com Deus perfeita, uma submissão perfeita, um poder e a força perfeita, um tipo de poder e força que não falha. Ele não ficou satisfeito até que Deus transformasse todas as pessoas, até que fossem transformados e perfeitos em santificação, em poder e batismo com o Espírito Santo e perfeito em serviço do Senhor. E aqui está a dizer para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Versículo 29. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente, que trabalha em mim todos os dias. Ele tem a graça, ele tem o poder, ele tem a unção de Deus, o poder de Deus nele estava, para que todas as coisas que deviam ser feitas durante todos esses tempos seriam feitas perfeitamente de acordo ao plano de Deus, de acordo ao querer de Deus no coração e na vida das pessoas. Como vamos pensar acerca disso do mediador? Como que ele ensinou? Número 1, ele ensinou para iluminar e evangelizar. Ele ensinou para iluminar e evangelizar. Número 2, ele ensinou para expandir e expor.
ele chamou a mulher e pegaram a mulher no ato do adultério. Então, o que é que tu vais dizer? Então, Cristo expôs eles. Quem não tem um pecado, seja o primeiro que tira a primeira pedra. Número 3, ele ensinou para edificar e estabelecer. Ele pegou todos os discípulos, colocou ao seu lado para que pudessem estar com ele. E então, assim, eles seriam edificados, treinados, preparados, renovados e pudessem também ser estabelecidos na fé. E número 4, ele ensinou para energizar e empoderar. Então, os fez fortes e poderosos. Então, eles ficai em Jerusalém, ficar até que do alto sejam revestidos de poder. Porque tu receberás o poder do Espírito Santo virá sobre ti e serei testemunha para mim, tanto em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Então, ele ia lhes dar a energia e empoderá-los. Número 5, ele ensinou para os emancipar e os tirar da escravidão ou para os libertar. Ele ensinou para emancipar e os remover da escravidão. Eles eram escravos, eles eram pessoas, mas nessa nova dispensação, então ele veio para dar libertação, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Número 6, ele ensinou para exaltar o eterno acima do terreno. São muitas coisas que nossa mente está no pão, no pão, na comida, no peixe, no dinheiro, nas propriedades, nas terras, mas todas essas coisas, a vida do homem não consiste apenas sobre aquilo que ele possui. Ele deve buscar as coisas de Deus. Então, ele está aqui para exaltar o eterno acima do terreno. Então, número 7, ele veio para garantir e o capacitar, engajar e enriquecer. Número 7, porque ele é Cristo. Ele é o professor transformador, o nosso mediador. Vamos agora ver número 3. O ponto número 3. Ponto número 3, Cristo, o ensinador perfeito, o nosso modelo. Ponto número 3, Cristo, o ensinador perfeito, o nosso modelo. Vamos voltar à palavra de Deus. Estamos a voltar a Mateus capítulo 5. Em Mateus capítulo 5, estamos a ver verso 1. Vendo a multidão, e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Veja verso 2. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Ele ensinava, dizendo... Então, ele ensinava de acordo com a profecia que foi antes. Em Deuteronômio capítulo 18, lendo versículo 18. Deuteronômio 18, lendo versículo 18. E ele está a dizer que eles levantariam um profeta e suscitarei um profeta no meio dos irmãos como tu. E porei as minhas palavras na sua boca e eles falará tudo o que eu ordenar. Então Moisés tirou a água da rocha para que eles pudessem beber água maior. Tu abriste o mar vermelho para que eles pudessem passar, mas mesmo assim algo maior. E tu levantaste a Páscoa. Eles fizeram isso todos os anos, mas há algo maior. Venceste os amalequitas e venceste todos os inimigos, e todos os inimigos, então ainda há algo maior. Porque eles precisam herdar terra física, mas ainda há algo maior. Há algo maior, e aqui está a dizer: levantarei entre vosso meio um profeta como eu, para que a promessa fosse cumprida, a promessa dada a Abraão, que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, esse é o maior de todas as bênçãos que devia ser concedida. Então, aqui diz que levantarei um profeta entre vossos irmãos, como eu, e porei as minhas palavras na sua boca.
as grandes bênçãos que tu podes ter, as grandes bênçãos que podemos receber é através da palavra de Deus, a palavra da salvação, a palavra da transformação, a palavra de ser transformado e transportado para os céus. Ele nos dá essa palavra, colocaria as minhas palavras na sua boca e ele falará. Este é o maior presente, o maior dom que podemos ter. O dom, o privilégio de conhecer e compreender a palavra de Deus sem nenhum impedimento, sem que a boca seja fechada. Falaremos a palavra ao povo, a tudo quanto tu me ordenar. Então estamos a dizer no versículo 19, e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Eu requererei dele. Agora, está a nos dizer também em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, lê no versículo 27. Lucas 24, 27. E aqui está a dizer, no princípio, no livro de Moisés, de todos os profetas. E ele explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E coisas acerca de Cristo, dele próprio. Porque no livro de Moisés, coisas acerca dele propriamente tem escrito a palavra final, o profeta final, e o único Salvador, e o único mediador, e o Messias, e o único. Ele foi em todas as escrituras acerca de si próprio e falou acerca disso. E vemos no versículo 32, vemos o efeito daquilo que foi dito. E aqui diz, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nossos corações, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras. Quando ele nos abria as escrituras, ele abriu a escritura aos nossos olhos. E aqui nós estamos a ser ditos no versículo 44. No versículo 44, e aqui diz, e disse-lhes, são estas palavras que eu vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos, que todas as coisas devem ser cumpridas, tudo quanto foi escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos acerca dele. No versículo 45, então abriu-lhes entendimento para compreenderem as escrituras. Para compreender as escrituras. Quantos os professores que eles sempre ouviram, mas eles nunca entenderam a escritura. Quantas pessoas, quantas vezes não foram para adoração na sinagoga, mas não compreenderam a escritura. Mas agora Cristo, aquele que transforma, aquele que muda, aquele que faz o modelo e a transformação para a vida, para que eles pudessem entender a escritura. Em João capítulo 7, João capítulo 7, lê no versículo 14. João capítulo 7, lê no versículo 14. E aqui está a dizer, no meio da festa, aqui no versículo 14, mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Jesus foi ao meio do templo e ensinava. Este é aquilo que ele veio para fazer. Este é aquilo que ele tem feito. Esta é a prioridade na sua vida e no seu ministério. Esta é a prioridade. Então, eles ouviram algo maior. Eles foram curados de algo maior. E foram libertados de algo maior. Trouxe a alimentação para milhares comerem algo maior. E fizeram muitas coisas. Pedro andou sobre os mares, mas algo maior. Ele libertou o lunático, mas ainda há algo maior. Ele veio para ensinar, para curar, para libertar, para multiplicar todas as coisas. Tornou a água em vinho, mas ainda há algo maior.
Olha o versículo 15. O versículo 15 diz: e os judeus maravilharam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Como é que ele sabe? Como que tu sabes que ele nunca aprendeu? Ele aprendeu do Pai Celestial. E o Pai Celestial o ensinou. Tu nunca aprendeste isso? Tu nunca entendeste isso? O Pai colocou a palavra na sua boca. Tudo quando devia ser dito, tudo quando devia ser falado. Sim, ele nunca aprendeu da escola apenas. Ele aprendeu da escola acima. No versículo 16. No versículo 16, Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. O Pai tem lhe enviado. Olha o versículo 45, verso 45, e aqui diz: e os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus. Os principais sacerdotes e fariseus, no plural, os fariseus, eles disseram, eles perguntaram: por que não o trouxeste? Então, por que tu não o trouxeste? Nós te enviamos para o prender. Versículo 46. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Nós ouvimos acerca de Moisés, ouvimos acerca de Josué, ouvimos acerca de Elias, Eliseu, ouvimos acerca de Davi, ouvimos acerca de Salomão, de todos os provérbios, ouvimos acerca de Isaías, Jeremias, Ezequiel, mas nunca um homem falou como este. E este é o professor enviado do céu. Então, este é um que quer que sejamos e possamos crescer e ir adiante e aprender a palavra e ser transformado pela palavra. É Lucas capítulo 4, versículo 22. Lucas capítulo 4, versículo 22, e aqui está a dizer: deu testemunho de todas essas coisas e com as palavras graciosas que vinham da sua boca. E eles disseram: não é esse o filho de José? Mais do que isso, é o filho de Deus. É o filho de Deus que veio dos céus. Marcos, capítulo 12, versículo 37. Marcos, capítulo 12, versículo 37. Estes são testemunhos acerca dele. E aqui está a dizer: Davi, ele próprio, lhe chamou do Senhor. Lhe chamou do Senhor e disse que no meio das pessoas comuns, assim, eles nunca ouviram a palavra da salvação tão clara, tão óbvia, tão aberta, no meio do povo comum, assim como ele tem feito. Pois se Davi mesmo lhe chamava Senhor, tome logo seu filho. Então, este não é o Cristo, este não é o Senhor. Então, eles estão a dizer que Cristo viria de Galileia. Eles não podiam responder acerca disso, porque este é um que traria a unção, o poder, a revelação, a autoridade e a visão que viria do Pai. E ele tinha esta autoridade. Em Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus veio e lhes disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder na terra, debaixo da terra, nos céus, todo o poder foi dado a ele. O poder para transformar a vida. O poder para nos garantir a graça para viver no caminho que devemos viver, que agrada ao Pai Celestial. O poder para vencer diariamente, para diariamente ser vencedor, os desafios que se levantam no nosso meio. Todo o poder foi me dado. Aqui diz:
todo o poder foi dado nos céus, na terra. E então ainda diz no versículo 19, portanto, ide fazei discípulos de todas as nações. Não apenas ensinar indivíduos, não apenas ensinar as tribos e os estados, mas ensinar além da nação onde nós estamos a mesma palavra em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas, ensina a ouvir, ensinam a ser persuasivos, ensinam-os a ser e fazer e obedecer, ensinam-os a focar em tudo quanto eu tenho mandado. Nós não devemos olhar para as pessoas que estão a vir do este, do oeste, do norte e eles são coisas limitadas naquilo que eles acreditam. E Cristo é ilimitado. E a sua palavra também é: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas não passarão. Então, nós devemos ensinar a observar todas as coisas que temos mandado. Então, aqui diz: e eis que estou convosco todos os dias. Eu estou contigo todos os dias. Eu disse: estou contigo todos os dias. Isto não é maravilhoso? Que ele está a dizer que aquele que ouve a minha palavra e crê em mim, o Pai virá e fará nele a habitação. E eu também habitarei em ti. Eu trabalharei em ti. E tu serás meu filho, minha filha, diz o Senhor. E aqui está a dizer, ele próprio, o Cristo, ele está na porta batendo. Eu está a dizer, aquele que abrir a porta, eu, Cristo, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então eu enviarei o Confortador, o Espírito Santo, Espírito da verdade, habitará convosco. E esse é maravilhoso. O Pai, o Filho, o Espírito Santo habitará em nós. E aqui está a dizer, eu estou convosco até a consumação dos séculos. Amém. Um grande amém do novo ano. Atos de Apóstolo, capítulo 20. Estamos a ver versículo 26. Atos de Apóstolo, capítulo 20, versículo 26. E aqui está a dizer, por isso eu vos tomo com recorde neste dia, que eu estou livre do sangue de todos os homens. E no versículo 27 está a dizer, porque eu não escondi, não cessei de declarar todos os conselhos de Deus. Assim como Cristo tem comandado, assim Paulo, o apóstolo, veio, ele declarou todos os conselhos de Deus. E versículo 28 diz, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito o Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Nós viemos para alimentar com a palavra da vida, através da palavra de Deus. E aqui, que a palavra que tu ouves transformará a tua vida, há de alimentar a tua alma. E seremos assim como Deus quer que sejamos, em nome de Jesus. Cristo é o nosso modelo e ele é o número 1, o grande evangelista e o professor. Ele vem para nos evangelizar. Número 2, ele é um ensinador e expositor. Ele expõe a palavra de Deus, ele nos dá o ensinamento expositado acerca da palavra de Deus. Número 3, ele é um professor exemplar. Nenhum homem nunca falou como este. Número 4, ele é um ensinador extraordinário. Número 5, ele é um ensinador exaltado. E número 6, ele é um professor presente. Número 7, ele é o Emmanuel, Deus conosco, é o Emmanuel, o professor. E eu oro que hoje, durante todo o ano, esse professor,
extraordinário, extraordinário. Estará conosco, estará contigo, a lhe manter contigo, vai te dar energia, vai te fazer capaz, vai te dar poder e graça para que tudo quanto ele ensinou, tu has de carregar e a graça do Senhor irá contigo. A compaixão de Deus irá contigo. O poder capacitador irá contigo. E ele há de te ajudar a ser o vencedor e ser o conquistador sobre todas as coisas, sobre tudo que vem ao teu caminho neste ano, em nome de Jesus. Vamos levantar e pôr de pé e falar com o Senhor em oração. Vamos levantar, pôr de pé e falar com o Senhor em oração. Dizer, Senhor, nós ouvimos, nós escutamos a tua palavra. Tudo quanto vieste para fazer. Fala com o Senhor em oração. Com o teu coração, na profundeza do teu coração, fala com o Senhor em oração neste exato momento. Tu ouviste a palavra de Deus, entendeste a palavra de Deus, aprendeste acerca da palavra de Deus, que este é o professor vindo dos céus. Expõe a ti próprio diante do Senhor. É o professor, o mestre, o nosso modelo. Faz dele o teu Senhor. Ele é o teu Senhor, o teu Salvador. Decida diante dele. Decida em seguir Jesus. Eu decido seguir Jesus. Não voltaria atrás. Não voltaria atrás. Eu decido seguir Jesus. Meu filho, minha filha, dá-me o teu coração, dá-me o teu coração. Deixa ele lavar o teu coração. Deixa ele transformar o teu coração. Deixa ele mudar o teu coração. Deixa ele fazer algo novo em ti. Deixa Cristo tirar a condenação na tua vida. Ora, fala com o Senhor. Foste ensinado, recebeste a palavra, aceita que Cristo tem te ensinado. Ele ensinou com foco. Tudo quanto viste antes, ele tem trazido isto, fresco, a salvação, a natureza divina, a habilidade para ser uma nova criatura, a santificação do coração, a natureza divina. Ele tem nos ensinado com a firmeza e com a destreza. Por isso devemos orar. Deus tem nos ensinado aquilo que nós precisamos saber. Ele ensinou com fé e com fatos. Aceita o fato do seu ensinamento. E coloca a fé que ele espera e confia nele. Frequentemente, ferventemente diante do Senhor. Faça a ti próprio presente diante de Deus. Fielmente e sem medo, ele tem ensinado. Honra o Senhor, aceitando a sua palavra, o seu ensinamento, aquilo que ele tem ensinado. Fala com o Senhor. Senhor, eu aceito. Senhor, eu aceito. Aceito a tua palavra. Eu recebo o teu ensinamento. Eu recebo a tua salvação. Eu acredito no Senhor. Eu recebo a transformação. Ele é o professor transformador. O seu ensinamento não é apenas para nos dar o conhecimento na nossa mente, mas é também para nos dar a transformação no coração. Mudança completa. Peça e ele há de transformar.
Ele é o Deus que nos ilumina e nos dá a palavra, o Evangelho. Esse professor vem dos céus, vem de Deus. Ele veio para expandir e para expor. Expôs a Escritura, expôs para santificar, expôs para ser o pastor e o bispo das nossas almas. Ele veio para edificar. Ele quer com que a sua palavra nos edifique e nos estabeleça numa verdade presente, nos transformar por completo, nos fazer perfeito na verdadeira palavra. Nos estabelecer, nos transformar. Fala com o Senhor, fala com o Senhor, fala com o Senhor. Senhor, eu não quero ser a pedra que está sempre rolando, que não consegue firmar. Eu quero me estabelecer. Estabelecer na graça de Deus. Estabelecer na bondade de Deus. Estabelecer no caminho da verdade. Ele veio para nos dar a energia e nos empoderar. Deixa que Cristo, nesta noite, te conceda poder, te liberta da escravidão do mundo. Ele veio para exaltar o eterno acima do terreno. Deixa as coisas terrenas e permita que coisas eternas brilhem em nossas vidas, brilhem em nosso coração. Nosso coração, na nossa mente, no nosso interior. Ele veio para nos garantir que estamos no caminho para os céus. Vamos cooperar com o Senhor. Ele veio para nos dar a capacidade para ser quem os céus querem que assim sejamos. Ele veio para nos alistar e nos engajar no trabalho do Senhor. Ele veio para enriquecer as nossas vidas com a graça dos céus, com as riquezas de Cristo. Senhor, eu estou disponível. Submeta, renda diante do Senhor o professor perfeito, o nosso modelo. Deixa que ele seja o modelo. Deixa que ele seja o teu professor, o perfeito exemplo. Ande aos passos de Cristo. Ele te concede a graça para ser como Ele, para andar como Ele, para viver como Ele, para habitar com Ele. Ele é o evangelista, o professor. Deixa que ele completamente evangeliza e te toma do mundo e vem te trazer ao reino dos céus. Ele é o professor que expande, que expõe a palavra de Deus para nós, para que completamente havemos de entender. Ele é um professor exemplar. Não há ninguém como ele. Deixa com que ele venha embelezar a tua vida cristã, para que venha, que assim havemos de ir além daquilo que nós estamos agora. Nossa vida cristã. Ele é um ensinador extraordinário. Deixa com que o Senhor te levante da vida natural para a vida extraordinária. Ele é o professor exaltado
Ele é aquele que é mais alto do que todos os outros. Olha para ele, olhando para Jesus. Deixa que Deus te tome e coloque um lugar onde nós nunca estávamos antes. Ele é aquele que está conosco até o fim dos tempos, até a consumação dos dias. Ele te guarda, ele te sustém, ele te concede a vida. Ele é o Emmanuel, Deus conosco, o professor. Ele faz Deus real para ti, o poder real para ti, a sua capacidade real e enriquece real para nós. O Emmanuel, Deus conosco, Deus conosco. Ele estará conosco, o poder de Deus estará conosco, a unção do Espírito estará conosco, e a fé em Deus estará em todas as nossas vidas. Acredita? Acredita? Ele é aquele que diz que é, e ele há de fazer na tua vida aquilo que Deus planeou, o que Deus prometeu para fazer e para providenciar todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. Vá com entendimento que o Emmanuel é Deus conosco e está contigo, Pai. Nós te agradecemos por tudo quanto aprendemos e agradecemos pela graça, a graça enriquecida, graça grandiosa e graça suficiente que tem nos concedido, que tu nos transforma a vida e nos faz livre do pecado, e faz-nos ser servos de Deus e servos da santidade. Oramos, Senhor, para que tudo quanto que queres ser feito em nossa vida será feito em nome de Jesus. A sua palavra tem poder. A tua palavra tem entrado e deixa com que o poder entra e domina em todas as nossas vidas em nome de Jesus. A sua palavra cura, deixa com que a cura na palavra cura o nosso espírito, cura a nossa alma, cura a nossa mente, nosso corpo. Deixa com que a cura entre em nós em nome de Jesus. A sua palavra é poderosa, a sua palavra tem autoridade, a sua palavra convence. E nós andaremos neste poder e oramos para que a palavra que ouvimos há de transladar o poder em todas as vidas, em nome de Jesus. A tua palavra nos levanta, oramos para que a tua palavra venha levantar todo mundo, acima da tentação, acima dos desafios, acima dos tentadores, acima de todas as coisas cá na terra. Faça com que a tua palavra levante o teu povo para a vitória, todo mundo para o triunfo, todo mundo para a vida com espírito conquistador e vencedor, e o nível vencedor em nome de Jesus. Com que a sua palavra é revelar o teu amor para todo mundo e nos mostra, nos garante, e todos nós sabemos que tu nos ama e o seu amor nunca falhará em nossas vidas em nome de Jesus. O novo ano, o novo nível, um novo entendimento, um novo compromisso e uma nova submissão e um novo sucesso neste novo ano e nessa corrida cristã em nome de Jesus. Está feito. Em nome poderoso de Jesus nós oramos. Amém.